Oi, eu sou a Aline e esse aqui é mais um vídeo do meu canal, o Aline e os Livros. Sejam muito bem-vindos ao vídeo em que eu vou falar sobre um livro que praticamente todas as pessoas leram quando eram crianças. Ele se chama Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. O Antoine de Saint-Exupéry, ele viveu poucos anos, ele morreu bem jovem, com 44 anos. Ele foi piloto de aviões e a morte dele está ligada a um desses voos que ele fez entre Berlim e Marseille durante a Segunda Guerra Mundial. Mas lá para o finalzinho, ele era um conde, ele vinha de uma família nobre, mas ele foi também escritor, ele foi ilustrador, além de ter sido piloto. O livro Pequeno Príncipe, ou Príncipezinho, ele é dedicado a um grande amigo que o Exupéry teve, o Léon Vert. O livro é dedicado às crianças. Ele começa a ser feito numa linguagem que é bem acessível às crianças, é bem fácil de compreender. Até os tempos verbais em francês são bem simples, mas pro final ele traz alguns tempos mais complicados. Mas o livro começa de uma forma bem tranquila, bem convidativa. E ele começa, claro, com uma crítica do mundo adulto. Esse mundo das pessoas sérias que desencorajam as crianças, tal como ele foi desencorajado quando ele tinha 6 anos e desenhou um elefante dentro de uma serpente boaz no livro, provavelmente aquelas serpentes do deserto imensas que engolem os animais completamente e vão digerindo esses animais aos poucos. Essas pessoas que viram o desenho dele e acharam que era simplesmente um chapéu, essas pessoas vão então fazer uma espécie de marco na vida do autor, do nosso eu, do nosso narrador. Ele vai ser desencorajado no primeiro, no segundo desenho. As pessoas vão dizer a ele que ele deve aprender geografia, história, matemática, gramática. Então é isso que ele vai fazer, e ele vai realmente admitir que todas essas matérias ajudaram muito na carreira que ele viria a escolher, que é a carreira de piloto de aviões. Como um exímio piloto militar, num desses voos tão importantes que ele fez, ele se viu obrigado a fazer um pouso de emergência numa área desértica. Era bem no meio do deserto do Saara, na África. Ele teve um problema muito sério no motor do avião e precisou então se dedicar a fazer um reparo, um conserto que parecia ser bastante difícil. Era praticamente uma questão de vida ou morte, porque ele só tinha água e comida para passar 8 dias ali. Então ele acabou começando essa tarefa. Na primeira noite, ele dormiu sobre as areias do deserto e ele ficava pensando naquele lugar longínquo, muito distante. E talvez a gente possa até fazer uma primeira interpretação, uma primeira significação do Exupéry, do nosso narrador no deserto, longe de todo mundo. E como, de certo modo, ele se sentia assim na vida. Como se ele vivesse sozinho num deserto. E as outras pessoas estivessem muito distantes dele. Muito longe, porque elas não eram capazes de compreender as coisas que eram importantes para ele. Aquilo que lhe dava importância era muito diferente daquilo que as pessoas acreditavam, as pessoas sérias, as pessoas adultas, daquilo que elas acreditavam que era razoável. De repente ele avista um petit bonhomme com umas roupas engraçadas, muito diferentes, e por isso ele começa a chamá-lo de Pequeno Príncipe. Ele acha muito estranho aquele menininho ter aparecido ali de repente. Ele não tinha um ar cansado, nem faminto, mas ele estava ali em pleno deserto. O narrador até chegou a esfregar os olhos, achando que aquilo pudesse ser uma alucinação. Mas não, tinha um homenzinho pequeno, como uma criança, indo na direção dele e pedindo a ele: dessine-moi un mouton, desenha para mim um carneiro. O piloto então desenha uma cópia daquele primeiro desenho que ele fez para os adultos. Aquele desenho da serpente engolindo um elefante. E o Pequeno Príncipe, para surpresa dele, entende o significado do desenho. E ele diz: não, eu não quero uma serpente engolindo um elefante. Eu quero um carneiro. E aquilo faz com que o piloto olhe de uma forma diferente para aquele menino.
aquele menino ele tinha entendido o que aquele desenho representava, aquele desenho tão importante da infância do piloto. Aquele desenho que tinha sido um divisor de águas na relação dele com os adultos, na relação dele com as coisas úteis, com o trabalho e com as emoções. Então é como se aquele desenho tivesse resgatado alguma coisa naquele piloto, ali, naquele deserto, longe de todo mundo. O que chama a atenção do piloto também é que o Pequeno Príncipe, apesar de fazer muitas perguntas, não responde a nenhuma pergunta que o piloto lhe faz. Ele só precisa de um carneiro que ao mesmo tempo não coma as flores, porque tem uma flor muito preciosa no planeta do Pequeno Príncipe, uma flor que tem que ser protegida. E ele precisa de um carneiro que seja pequeno, porque no planeta dele tudo é muito pequeno. Ele tem 3 vulcões pequenos, uma flor bem pequena, e ele precisa exatamente de um carneiro que possa comer uma erva que é chamada no livro em francês de baobabs, que são arbustos que vão se transformando em árvores enormes. Então o Pequeno Príncipe ele precisa de um carneiro para que ele coma esses arbustos e impeça o crescimento absurdo desses baobabs. Mas ao mesmo tempo, esse carneiro deve ter uma espécie de focinheira que impeça que ele coma a única flor, uma flor excepcional que o Pequeno Príncipe tem no seu planeta. Logo no início do livro, a gente entra e sai da narrativa porque o narrador mostra pra gente a relação que ele vai estabelecendo com o Pequeno Príncipe e ao mesmo tempo, em outros momentos, ele recua. Ele recua mostrando essa distância no tempo entre aquele que escreve e aquele que viveu a história. Ele recua e diz o quão difícil é falar sobre tudo aquilo, que é a primeira vez que ele está escrevendo sobre o que tinha acontecido com ele no deserto, que é a primeira vez que ele ousa colocar para fora aquilo que ele viveu. Um acontecimento tão ímpar, um acontecimento tão diferente. Então ele recua, ele entra na história e faz um recuo, mostrando pra gente toda a emoção envolvida na história. Vocês podem pensar que é uma alucinação? Pode ser uma alucinação, um calor no deserto, pouca comida, pouca água. É claro, pode ser uma alucinação. Até porque traz vários elementos da infância e questões que ficaram mal resolvidas para ele na infância. Aos poucos, então, o Pequeno Príncipe vai contando para o nosso piloto sobre as particularidades e sobre o funcionamento do planeta onde ele vive. E de repente, ao lembrar dessa flor que ele deixou no seu planeta, ele começa a chorar. E o piloto, nosso narrador, escreve uma frase tão bonita, dizendo que ele não sabe como se aproximar do Pequeno Príncipe, que é muito misterioso esse país das lágrimas. É difícil se aproximar, é difícil acessar alguém que está nesse país. E aí ele acaba desenhando o carneiro, ele acessa pela via do desenho. Ele desenha um carneiro, mas na verdade o que ele desenha mesmo é uma caixa. E ele diz ao príncipe que o carneiro está ali dentro. E o príncipe fica tão feliz porque se aquela caixa é pequena e o carneiro está ali, significa que ele é pequeno o suficiente para caber no planeta dele. Então o Pequeno Príncipe vai começar a contar para o narrador a viagem que ele fez até chegar ao planeta Terra. E é muito bonita. A gente pode até interpretar cada planeta que ele passa como uma lição que a gente, de certo modo, em algum momento da nossa vida tem que enfrentar. O encontro com determinados elementos da vida adulta, com elementos com os quais a gente não concorda, com as nossas emoções. E o livro então decola nessa direção. Essa jornada do piloto consertando o avião no deserto e a jornada do Pequeno Príncipe para sair da sua casa e para voltar para ela. Mas por que ele decidiu ir embora desse planeta pequeno e perfeito para ele, onde ele já vivia? Apareceu uma flor de repente, uma flor que era muito arrogante, que se achava melhor do que todas, se achava única no universo apenas porque era única ali naquele planeta. E o Pequeno Príncipe não conseguia mais conviver com ela. Ele não conseguia satisfazê-la. A cada momento ela queria algo diferente. Ela queria proteção contra o vento, ela queria mais vento, ela queria mais água. Então o Pequeno Príncipe aproveitou uma revoada de pássaros
pegou uma carona com eles e foi parar no primeiro planeta. No primeiro planeta havia um rei. Era um planeta vazio, grande o suficiente para caber o trono desse rei. E esse rei dá uma importante lição de autoridade para o Pequeno Príncipe. Ele diz que a gente não deve exigir de alguém aquilo que esse alguém não pode cumprir. A autoridade, a base da autoridade e a construção de uma boa autoridade sobre alguém consiste nisso, em exigir dessa pessoa apenas aquilo que nós sabemos que ela pode oferecer, que ela pode cumprir. E o Pequeno Príncipe então vai embora, mesmo que o rei pretenda retê-lo, oferece a ele um cargo de juiz. E diz uma parte também que é muito legal, que é sobre julgamento. E ele diz assim: não tem ninguém para julgar aqui no meu planeta, mas você pode julgar a si mesmo. E alguém que julga a si mesmo com correção, de uma forma apropriada, vai ser um bom juiz para julgar qualquer pessoa. O nosso Pequeno Príncipe parte então desse primeiro planeta e chega no segundo. E o que ele vai encontrar no segundo planeta? Ele vai encontrar um cara super vaidoso, que se acha o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente, o mais elegante e que precisa apenas de um público. Ele pede para que o Pequeno Príncipe bata palmas e ele começa a acenar e fazer reverências com o chapéu. E ele diz que ele precisa de alguém que fique ali para aplaudi-lo. E o Pequeno Príncipe até aplaude uma primeira, uma segunda vez, mas depois ele começa a ficar entediado e começa a achar esses pequenos planetas por onde ele passa muito esquisitos. O terceiro planeta era habitado por um bêbado. Um bêbado que bebia o tempo todo. E quando o Pequeno Príncipe lhe perguntou por que ele passava o tempo todo bebendo, ele disse que bebia para esquecer a vergonha que ele tinha por beber demais. E o Pequeno Príncipe achou aquilo uma aporia, uma incoerência tão absurda, tão grande, que acabou indo embora do planeta. Ele também não ficou lá. No quarto planeta, o que o Pequeno Príncipe vai achar? Vai achar um homem de negócios, que fica o tempo todo contando, fazendo contas, somas, subtrações e toda hora parece perder o número em que ele parou e recomeçar as contas de novo. E o que ele está contando, o Pequeno Príncipe vem a saber, são as estrelas. Ele está contando quantas estrelas ele possui. E o Pequeno Príncipe acha aquilo muito estranho, porque qual o sentido de possuir as estrelas? Porque para ele, o sentido de possuir alguma coisa é se você pode ser útil a essa coisa. E ele diz: o meu planeta é meu porque eu cuido dele. Os 3 vulcões que eu tenho são meus porque eu cuido deles. A flor que eu tenho no meu planeta, ela é minha porque eu a rego. Então ele dá uma lição tão bonita, tão legal sobre amor, sobre relações, que assim é muito emocionante. Que é essa ideia de que por que você precisa ter alguma coisa? Por que você precisa chamar de sua? Por que você precisa ter a sensação de que ela lhe pertence se você não pode ser útil a ela? Isso realmente... Eu não sei se as crianças conseguem ter essa leitura quando elas entram em contato com o livro. Eu li algumas partes desse livro quando eu era pequena, em português, e eu não tenho lembrança desse trecho, mas é uma parte que dói, que cutuca, que mexe com a gente. Imagina, pra que você quer ter alguma coisa se você não pode ser útil a essa coisa? Isso realmente é um tapa na cara, é uma punhalada, é uma frase muito bonita, que traz uma ideia muito especial e muito incrível sobre as relações que nós temos com as coisas, com as pessoas. Então ele pergunta para o homem de negócios: para que você quer ser dono das estrelas? Para que você precisa disso se você não pode ser útil a elas? E aí fica essa pergunta também pra gente se fazer na intimidade, não é mesmo? O quinto planeta tinha um poste e um homem que vivia acendendo esse poste, acendendo e apagando a cada minuto. E ele estava muito entediado e muito triste, porque ele precisava seguir essa regra, ele era obrigado a fazer isso, mas a regra, ela não tinha mudado desde que ela estava ali. Ao passo que a velocidade do planeta tinha mudado. O planeta girava de forma cada vez mais rápida.
Antes, ele precisava acender e apagar apenas uma vez por dia aquele poste de luz. Mas agora, naquele momento em que chega o Pequeno Príncipe, ele tinha que fazer isso a cada minuto. Então, cada dia durava apenas 1 minuto. E ele tinha que passar a vida obedecendo aquela regra, aquela ordem naquele planeta, acendendo e apagando a luz do poste a cada minuto. E o Pequeno Príncipe achou tudo aquilo muito incoerente, ele não entendia por quê. E até procurou um jeito de ajudar esse homem, mas ele acabou vendo que não havia solução. Ele estava ali realmente preso àquela tarefa sem fim. O sexto planeta era habitado por um sábio, um especialista, um expert, um geógrafo, que então relatava num grande livro todos os acidentes geográficos, os relevos, e ele só relatava, ele contava com a narrativa de exploradores. Mas ele dizia que era preciso investigar a moralidade desse explorador. Um explorador não podia ser qualquer um, ele tinha que trazer uma prova daquilo que ele vinha relatando. Ele não podia ser mentiroso, não podia ser um bêbado, ele não podia ter nada que depusesse contra ele, porque isso invalidaria toda a afirmação geográfica, histórica que ele poderia trazer ao sábio. O sétimo e último planeta onde o Pequeno Príncipe chega é a Terra, o nosso planeta. Ele chega aqui então e vai parar diretamente no deserto. E nesse deserto ele trava conhecimento primeiramente com a serpente. E a serpente conta para ele um pouco da estranheza dos homens, de como as pessoas se relacionam, de uma certa falta de fundamento na relação entre as pessoas, como se elas estivessem sempre muito distantes umas das outras, como se todas as pessoas, de certo modo, estivessem cada uma num deserto e tivessem com as outras pessoas a relação que um náufrago tem com as pessoas que estão em outros lugares. A relação que um piloto que cai num deserto completamente sozinho tem com as pessoas que estão a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância dele. Existem lições muito interessantes para a gente colher nesse livro. Ele encontra essa serpente e a serpente faz uma oferta irrecusável para ele. E aí é nessa oferta que começa o grande problema do livro ser lido por crianças. Eu não indico esse livro para as crianças lerem. Eu não dei esse livro para os meus filhos lerem. A gente nem tem esse livro em português aqui em casa. A gente só tem em francês num e-book. Porque é como se fosse um pacto de morte que o Pequeno Príncipe faz com a serpente. A serpente oferece a ele o seu veneno, o seu abraço mortal, caso um dia ele queira retornar ao planeta de onde ele veio. Então, se um dia ele sentir saudades da sua doce flor, a serpente então estará ali, pronta a oferecer o seu veneno. Então, uma parte muito complicada do livro que vai ressignificar todas essas ideias maravilhosas que o Pequeno Príncipe traz pra gente. A coisa de você ser responsável por aquilo que você cativa, essa ideia de você ser útil àquilo que é seu, aquilo que você diz que lhe pertence. Vai haver também um diálogo com a raposa, que é um diálogo incrível. E aí vai sair essa palavra do francês, que é apprivoiser. As pessoas em português traduziram como cativar, não é? Você é responsável por aquilo que cativas. Sim, você tem esse sentido de cativar, o sentido de seduzir e encantar, mas cativar alguém é tornar aquela pessoa cativa, é domá-la, domesticá-la, é de certo modo aprisioná-la, por mais que seja com uma sedução, com coisas boas. Então, em francês, essa palavra apprivoiser, ela tem esse sentido mais de domar, domesticar, de estabelecer um laço, mas nesse sentido, de uma certa dominação sobre o outro. E a raposa, então, vai pedir a ele para que ele a cative, porque quando ela for cativada por ele, a vida dela vai mudar. Vai ter aí um misto de dor e de amor, essa dubiedade do amor, a dor e o regozijo, a dor e o prazer. Vai ter esse sentido de que tornar alguém cativo de você mesmo, domar alguém, cativar alguém, significa que para esse alguém que você cativa, você vai ser uma pessoa especial.
o seu cabelo loiro vai ser de um loiro diferente, por mais que existam pessoas muito parecidas com você no mundo. O mesmo caso da flor do Pequeno Príncipe. Se essa flor ela é cativada por ele, essa flor ela pode ser igual a qualquer uma no mundo, mas pro olhar do Pequeno Príncipe, essa flor ela vai ser única. E é isso que a raposa, o renard, ensina ao Pequeno Príncipe. Essa ideia de que o olhar daquele que ama é diferente e é capaz de mudar, de diferenciar, de distinguir pelo amor, por essa ideia de tornar cativo aquele objeto que ele cativa, aquele objeto que ele domestica, aquele objeto do qual ele se apropria. Então essa é uma parte muito linda, muito emocionante do livro. É linda a forma como ele fala sobre o amor e a forma como os personagens do livro choram. A raposa chora quando o Pequeno Príncipe vai embora e mostra pra ele essa dor de ser abandonado por aquilo que nos cativou. Ser abandonado pelo olhar da pessoa que nos distinguiu dentre uma série de outras pessoas. Então essa parte é muito bonita. Então os 8 dias vão se passando, o piloto consegue consertar o avião e o final, eu não sei se vocês já conhecem, mas tem tudo a ver com essa relação com a serpente. O Pequeno Príncipe ele vai então se apresentar para cumprir esse pacto, para colher a oferta desse abraço mortal da serpente. Então é por isso que eu acho que é um livro muito bonito, tem muitas lições, muitas coisas lindíssimas, super doces, tem coisas do Pequeno Príncipe para vender, tem fronhas de travesseiro com aquelas frases bonitas de és responsável por aquilo que cativas, mas ele tem esse perigo. Bom, vocês podem se perguntar, de repente o Exupéry ele perdeu alguém, ele perdeu um filho, bebezinho, ele pode ter perdido um grande amigo que sabia que ia morrer e foi na direção da morte ali com aquela coragem, mas o fato é que eu acho muito complicado de uma criança ler isso e se envolver com essa história, com as emoções em jogo nessa história, sem se deixar marcar por essa opção que a serpente dá. Então a serpente aí, essa alternativa da morte, desse encontro com a morte, ela aparece como uma alternativa que não deve ser uma alternativa para nenhuma criança. Para as crianças a alternativa deve ser diminuir esse deserto que existe entre as crianças e os pais, as crianças e os adultos. Eu acho que a única alternativa tem que ser essa, não tem que ser uma espécie de colher a oferta dessa serpente que acaba por ratificar essa absurdidade do mundo adulto, dessas pessoas sérias que não estão nem aí para as crianças. E eu acho que nessa época do Exupéry, década de 40, década de 30, 40, realmente deveria haver essa distância. Em algumas famílias há essa distância, mas eu acho que as famílias, a gente, os adultos, enfim, a gente tem que trabalhar para diminuir essa distância, para entender as crianças, para tentar interpretar os desenhos, as atitudes, saber escutar o que às vezes a criança não tem nem palavras para nos dizer, mas que estão ali nos desenhos muitas vezes. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Caramba, que livro! Muito legal. Como eu já falei várias vezes, não recomendo para crianças. Não é um livro para crianças. Embora tenha assim uma linguagem fácil em francês, em português também deve ser super fácil. Eu li umas partes quando eu era pequena. Se eu fosse minha própria mãe, eu não teria permitido que eu lesse esse livro. Mas eu acho que é um livro incrível. Todos os adultos, quase todos os adultos, deveriam se dedicar a essa leitura. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer enorme falar sobre esse livro tão profundo, tão tocante para vocês. E é isso, eu vejo vocês então nos próximos vídeos do Aline os Livros. Tchau!